Boa noite a todos os irmãos, os amigos, os que estão em casa ou estão com seus aparelhos ligados para participar do culto desta noite. É um prazer estar aqui. Só lamento estar um pouco rouco, resultado de um resfriado, então a minha voz não está boa. Eu peço desculpas, mesmo porque hoje de manhã falei 2 vezes no culto e na escola bíblica, mas, se Deus quiser, domingo eu espero estar bem. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu quero convidá-los à leitura de Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Nós estamos fazendo uma série de estudos na Epístola de Paulo aos Efésios. Eu queria fazer um desafio a vocês. O desafio é o seguinte: primeiro, eu já assumi um compromisso comigo mesmo. Então, eu quero convidá-los a um compromisso. E você trazer mais um domingo próximo. Pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser um colega de trabalho, mais um. Eu espero trazer 2. 2, no mínimo. Eu quero convidar mais. Vamos ocupar esses lugares. Quase que eu vou usar a expressão que Jesus usou na parábola da grande ceia. Foi preparada uma grande ceia e, quando tudo estava preparado, o dono da festa mandou avisar os amigos, aos convidados, que tudo estava preparado. Só que começaram a dar desculpas. Não posso, eu comprei um campo, preciso de vê-lo. Comprei um automóvel, preciso de experimentá-lo. Ele falou junta de bois, mas estou traduzindo para hoje, não é? Automóvel. Casei, portanto não posso ir. Então o Senhor disse aos seus servos: olha, saiam pelas ruas, pelos valados, e tragam as pessoas, os cegos, os mancos, os aleijados, tragam. Eles trouxeram, mas ainda havia lugar. Então o dono da festa disse: olha, vão outra vez às ruas e valados, às praças, tragam-nos e forcem-nos a entrar. Evidente, nós não podemos forçar ninguém, mas podemos persuadir, que haja força de nosso argumento. Vocês que são do coro, se cada um trouxer um, haverá um auditório parecido com este aqui. Aliás, eu quero vê-lo, sabe, na escola dominical, dos cultos de quarta-feira. Eu vou escalar um dia, irmão Prado, o coro no culto de quarta-feira. E como vocês vieram no domingo de Páscoa às 6 da madrugada, por que não podem ver o culto de quarta-feira? Não é? Eu acredito neles. Meus irmãos, vamos lembrar daqueles que precisam do banquete da salvação. Jesus morreu por todos que queiram recebê-lo. A nossa eleição é em Cristo, nós fomos escolhidos nele. Portanto, Cristo é o escolhido e nós somos escolhidos nele, predestinados para sermos filhos de Deus e sermos para o louvor da sua glória. Então, vamos trazer pessoas, seremos cobrados, que você fez daquele vizinho, aquele colega de trabalho com quem você trabalhou tantos anos, nunca você convidou a ir à igreja ouvir a palavra de Deus, ou nunca falou de Jesus a ele ou ela. Vamos fazer a nossa parte. O nosso dever é pregar. É pregar. Vocês sabem como começaram as missões modernas? Com William Carey, Guilherme Carey, na Inglaterra, em 1792. Ele, numa assembleia da associação aqui, pertencia à igreja dele, dos batistas particulares, portanto, batistas calvinistas,
Ele se levantou e disse: senhor presidente, eu quero propor que criemos um órgão missionário, uma entidade missionária, para enviar missionários aos pagãos. O presidente da Assembleia disse: jovem, sente-se. Se Deus quiser salvar os pagãos, Ele tem o meio de alcançá-los. Não somos nós que vamos ajudá-lo. Guilherme Carey, que era um sapateiro, ele passou um tempo enorme pesquisando. Ele escreveu um trabalho sobre uma investigação sobre a salvação dos perdidos. Ele preparou esse material, imprimiu, mandou para as igrejas. No ano seguinte, compareceu ele outra vez à Assembleia. O povo já tinha lido o documento. An inquiry, uma pesquisa, uma investigação sobre a evangelização dos pagãos. Ele propôs outra vez, e a associação decidiu criar a missão de Londres, que foi a primeira a enviar Guilherme Carey para Calcutá, na Índia. Ele fez um trabalho extraordinário lá. Ele traduziu para mais de 20 línguas. Da Índia, a palavra de Deus. Que obra extraordinária fez Guilherme Carey. Eu estive na Inglaterra em 1992, na comemoração do centenário de Guilherme Carey. Preguei em igrejas do sul da Inglaterra. E vi o espírito missionário presente nas igrejas, maiores ou menores. Meus irmãos, nós temos que reacender essa luz missionária. E um grande desafio para esta igreja, além desse que estou fazendo, serão as conferências do aniversário. O tema geral das conferências será PIB do Brás, até que Jesus venha. O que a igreja estará fazendo até que Jesus venha? Até que Jesus venha. Nós cantamos há pouco o hino, não é, de missões mundiais, até que Ele venha. Nós vamos fazer a nossa parte. Meus irmãos, nós teremos o desafio de relacionar pelo menos 10 nomes, pelos quais nós vamos orar, pedindo que Deus toque em seus corações. Vamos convidar os 10 a estarem aqui durante os dias 8, 9, 10 e 11 de junho, por ocasião dos 112 anos desta igreja, e esperamos que Deus nos traga muita gente aos pés de Jesus. Mas é nossa parte. Salvar é por conta de Deus, em Cristo Jesus. Trazer pecadores ao encontro da palavra é nossa responsabilidade. Até que Ele venha, vamos cumprir a missão plenamente. Bem, fiz um sermão antes do sermão, mas eu acho necessário. Quando eu vejo esses bancos vazios, eu sinto uma grande angústia. Não é possível. Não, pastor, é fim de feriado e tal. Não, podia voltar a tempo do culto. Parece que a igreja hoje não é prioridade mais. Qualquer motivo é motivo para faltarmos. A visita de um amigo. Eu nunca fui preso por causa de visita. Convidei a visita à igreja comigo. Nunca fui preso. Não sou preso não. Convide alguém que visitar você a ir com você à igreja. Faça isso. É um banquete. Porque vamos deixar de oferecer o banquete espiritual. Vamos fazer isso. Bem, irmãos, vamos ler este texto de Efésios 4, de 1 a 6. Vamos ler, eu vou ler um versículo e os irmãos o outro. Portanto, eu, Paulo, fiquemos em pé. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes.
procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. É o que o Senhor quer para a sua igreja. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por todos e que está em todos. Se Ele é Pai de todos, nós somos irmãos. Como irmãos, devemos estar juntos. Não é lógico o meu raciocínio? Se Ele é Pai de todos nós, somos todos irmãos. Se somos irmãos, é bom que os irmãos vivam em união. É o que diz o Salmo 133, que os maçons tomam como lema deles, da sua loja, da sua organização. Mas é da igreja esse propósito. É bom que os irmãos vivam em união. Queiram sentar-se. Como Paulo costuma fazer em seus escritos, nesta carta, na primeira parte, ele apresenta temas teológicos e logo faz a transição para a segunda, de natureza exortatória, ética e prática, de modo a fazer que a doutrina ensinada se transforme em vida cristã eficaz e efetiva. Parece que as cartas de Paulo seguem um modelo dos primeiros livros do Novo Testamento. Primeiro o Evangelho, depois os Atos. O Evangelho leva-nos a atuar. Os Atos são dos apóstolos e daqueles que são alcançados pelo testemunho apostólico. O que o apóstolo Paulo espera é que seus irmãos vivam de maneira digna e compatível com a vocação com que foram chamados. Agora, membros de uma nova criação, de uma nova humanidade, a humanidade em Cristo. Meus irmãos, a fé cristã não constitui mero discurso religioso, mera filosofia ou conjunto de dogmas a serem decorados, que só sirvam como decoração. Não, é conjunto de verdades reveladas, a fé, uma vez por todas, entregue aos santos, que deve expressar-se em caráter, em conduta, em ação, em vida, enfim. Num tempo em que a ética é substituída pela estética, e a vida do crente parece manter uma distância abissal da pureza e beleza da fé que abraçamos, e em que a ortodoxia parece distante de uma ortopraxia, isto é, de um agir correto, de um viver correto e digno, soam propícias as lições, e de enorme relevância e atualidade, os imperativos de Efésios. Paulo emprega o verbo andar para exprimir a vida. Vamos atentar para os andares. Por isso que vocês andem de maneira digna. Esta tradução que eu tenho aqui diz, para que vocês vivam de maneira digna. Andar. O ser humano anda para frente. Viver é caminhar para frente. Não se vive preso ao passado. O passado pode ser bom, mas nós temos de enfrentar o futuro, o amanhã. Então os nossos olhos devem estar no amanhã e devemos caminhar. Viver é caminhar. E caminhar na direção apontada pelo Senhor. Há 3 ou 4 andares ou viveres de que Paulo trata. O andar em unidade, capítulo 4, de 1 a 16. O andar em pureza, 4:17 a 5:17.
andar em harmonia, Efésios 5:18 a 6:9, e andar em vitória, Efésios 6:10 a 24. São esses os últimos temas de que vamos tratar nos estudos de Efésios. Vejam só os versículos seguintes deste capítulo 4 da carta aos Efésios. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Dons em termos de pessoas capazes de abençoar e promover o reino. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, portanto, ao céu de Deus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Com que propósito? Com que propósito? Tendo em vista o aperfeiçoamento, a capacitação dos santos, dos separados, dos salvos, para a obra do ministério. Fomos chamados para servir juntos, e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, isto é, a maturidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E prossegue, para que não sejamos mais inconstantes como crianças. Há muitos que são como crianças. Vocês já repararam que as crianças não brincam muito tempo? Na brincadeira que escolheram, alguém dá uma ideia de fazer outra coisa. A criança é instável, a criança é volúvel, pois há muita gente assim, é movida por todo o vento de doutrina, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, isso é muito importante. Muito crente diz assim: pastor, eu não sei evangelizar. Eu falo, as pessoas reagem mal, eu fico com raiva, eu paro de falar. Não, você não pode falar irritado. Tem que comunicar a verdade em amor à pessoa e amor à verdade. Não se exaspere. Bem disse o Senhor, não lanceis vossas pérolas aos porcos. Por favor, não digam isso. Vocês podem causar uma briga lá no escritório, na escola. Não. Tenha longanimidade, que é um aspecto do fruto do Espírito. Meus irmãos, como precisamos dessa unidade. Vejam só a primeira parte desta mensagem: andemos em unidade ou vivamos em unidade. Jesus ora por unidade, Ele quer que nós andemos unidos. Vejam se não é assim que está no Evangelho de João, da chamada oração sacerdotal. Sabe que eu gosto de ler muito a Bíblia, porque há crente que tem um jejum de Bíblia a semana inteira. Quando muito lê um versículo das antigas caixas de promessas, só promessa. Convite ao trabalho, nada. Só promessa. Só que nenhuma promessa vem desgarrada de um mandamento, de um ensino. Mas há uma heresia das antigas caixas de promessa. Você fica com parte da verdade e pensa que é verdade toda.
Não, não é não. Vejam só o que diz o Evangelho de João sobre o que Jesus pede para nós. E Jesus ora por nós, aqui na Igreja Batista do Brás. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Aqui o versículo, capítulo 17, versículos 1 de João. João 17, 1. Eu quero ler para vocês perceberem como Jesus pensa em nós e ora por nós e quer a nossa unidade. Não quer que você fique em casa, que você seja um desigrejado. Eu não sei como você se sentirá quando Jesus vier nas nuvens. Eu não sei como você se sentirá. Eu me lembro quando eu era criança, meu pai me convidava a mim, filho mais velho, e a meu irmão, para irmos a Pureza, uma cidade próxima, para o carnaval. Mamãe era crente, nos ensinava no Evangelho. Meu pai não. Papai preparava o cavalo, automóvel não, um cavalo. Eu iria na garupa, meu irmão à frente. Eu me vestia, eu pensava assim, olha, eu com 9 anos, se Jesus vier e me encontrar lá, no carnaval, eu estarei no lugar adequado? Não. Bem, mas papai pode ficar bravo se eu disser que não, mas eu dizia a ele, pai, eu sinto que devo ficar com minha mãe. O senhor leve o meu irmão, ele vai com o senhor, mas eu fico com a minha mãe. Né? Você vai ficar? Vou ficar. Tirava a minha roupa. Naquele tempo a gente inaugurava a roupa na igreja. Toda roupa nova a gente vestia a primeira vez na igreja. Hoje não, a gente vem de qualquer maneira para a igreja. E a roupa nova é para casamento, para festa. Mudamos tudo. Eu me lembro que as roupinhas mais bonitinhas que a minha mãe fazia era para ir à igreja. E quando ela queria uma roupa nova, ela tingia a nossa roupa. Então, tinha uma cor diferente. Né? Talvez vocês se enganem, às vezes, e ver a minha camisa de uma cor, talvez fosse de outra. Eu já tingi. Hoje não se tinge mais, né? Não há mais isso. Mas, gente, meu pai ia me levar, talvez com melhor intenção, mas não era o lugar onde eu devia estar. Bem, Jesus quer que nós andemos com o povo de Deus. Jesus quer que a gente vá para o sítio, vá para a praia, no feriado, mas volte, pelo menos a tempo do culto noturno. Eu sempre fiz isso. A menos que fosse em outro estado, aí não. Mas ficar em casa, não estou cansado porque estava de férias. Eu não sei quando você vai descansar então. Se não descansa nas férias, vai descansar quando? Eu vou orar para que eu fique doente e fique no hospital 1 mês, descansando. Posso orar? Dê o seu nome que eu vou orar. E sabe que a minha oração é tiro e queda. Eu oro para você adoecer, você adoece na semana seguinte. Agora só que eu vou ter muito trabalho para visitá-los. Não é? Ainda bem que tem o pastor Moisés que ajuda. Ele cuida até do velório. Não é? Então, vejam como Jesus ora. Vou ler. Depois de falar essas coisas, isto é, o discurso anterior, capítulo 14, 15, 16, isso faz parte do discurso, as vésperas do Calvário. Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta. Veja só o que é a vida eterna. Que conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. O discípulo de Jesus tem que assumir este propósito. Eu vou glorificar a Deus na terra, cumprindo o propósito dele na minha vida aqui. Esse é o propósito para a vida. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua palavra. Agora, sabem que tudo quanto me deste vem de ti. Porque lhes transmiti as palavras que tu me deste, e eles as acolheram e verdadeiramente reconheceram que vim de ti e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles. Agora começa a oração. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado. Não estarei mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome que me deste, para que sejam um, assim como nós. Não há unidade mais profunda do que a unidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É esse o padrão de unidade para a igreja e para o casamento e a família. Enquanto eu estava com eles, eu os guardei e os preservei no teu nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti. Eu digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. É o que Jesus quer para nós, alegria plena. Nós devemos comparecer à casa de Deus com o rosto alegre. Nós devemos ir para o trabalho com o rosto alegre. Nós devemos acordar diariamente com o rosto alegre, porque o Senhor nos deu a alegria que ultrapassa o entendimento. Eu lhes dei a tua palavra. O mundo os odiou. Jesus já previne. O mundo vai odiar-nos, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Então o Senhor não quer conventos, nenhuma vida no deserto, como eremitas ou ermitães. Não quer isso. Nós devemos viver em comunidade. Você tem que estar no mundo sem ser do mundo. Estar com os incrédulos e não fazer o que eles fazem. Estar no mundo, mas com consciência da celeste cidadania. Não rogo que os tires do mundo, eles não são do mundo, assim como eu também não sou. Santifica-os na verdade, tu és, separa-os para mim, que sejam diferentes, não esquisitos, mas diferentes, em sua postura, em sua linguagem, em sua atitude, em seus gestos, em suas ações, em suas reações. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E por eles me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo, não somente por estes, mas também pelos que são e estão no templo da primeira Igreja Batista do Brás. Não é isso que vocês estão lendo? É isto, mas também por aqueles que virão a crer em mim pela palavra deles. E nós estamos aqui reunidos pela palavra dos apóstolos, pelo ministério apostólico.
Eles que levaram a palavra do reino por todo o mundo, a partir de Antioquia. Para que todos sejam um. Eu quero convidá-los a lermos de maneira diferente, para que todos sejamos um. Vamos ler assim? Para que todos sejamos um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É a nossa unidade, é a nossa integridade, é a nossa comunhão que impactarão o mundo. O mundo verificará, essa gente é diferente. Qual o segredo? É Jesus, é o poder de Deus na vida deles. Sim, andemos em unidade. Jesus está orando aqui. Sim, Jesus ora por nossa unidade. Agora, unidade não é uniformidade. Nós não usamos a mesma roupa, nós temos uniforme, nós não temos o mesmo tipo de penteado. De modo algum, é a unidade no Espírito. A igreja, pelo contrário, em vez de ser uma coisa uniforme, é um multicolorido, um caleidoscópio da graça de Deus. Pode escrever isso. A igreja é um caleidoscópio da graça de Deus. Você sabe que o caleidoscópio, quando agitado, se torna branco. É a brancura da paz. Tem que haver unidade, diversidade, mas unidade em Cristo. E essa unidade se torna branca como a cor da paz. Paulo nos convida a vivermos de maneira digna da vocação com que fomos chamados. Digamos que você seja selecionado, porque se submeteu a testes, a provas, para estudar em Harvard. Você vai chegar lá de qualquer maneira? Você vai se lembrar, eu fui escolhido para uma das melhores universidades do mundo. Eu tenho que me comportar aqui de maneira digna e ser um bom estudante. Você foi escolhido por Deus. Tem de compreender a importância da sua vocação e sua chamada. Paulo nos convoca a andarmos juntos, não andarmos separados. A vida cristã não é uma caminhada solitária, numa experiência, como disse, de ermitão, ou no silêncio de um claustro. A ética cristã é eminentemente relacional, de convivência. E as virtudes que ela celebra pressupõem a vida em comunidade, no partilhar e compartilhar da fé. Você só cresce convivendo. Vivendo isolado, você não cresce. Aí o meu temor dos recursos da tecnologia. Há filhos hoje que não conversam com os pais, nem conversam com os irmãos. Ficam vendo as mensagens com pessoas que não conhecem, com quem não tem comunhão, mas apenas trocam palavras. Ficam presos ao telefone o tempo todo. Vivemos uma vida triste hoje, ausência de comunhão. Eu vi há poucos dias num restaurante, uma família que tinha 8 pessoas, não se falavam, todos com telefone celular. Nós precisamos de comunicar-nos, suportar uns aos outros é compreender a posição contrária do outro, a opinião contrária. Você não aceitar a opinião, mas aceitar a pessoa. Você tem o direito de pensar diferente. É isto. Quanta discussão, quanta inimizade no seio da família na última eleição presidencial. Um absurdo. Cada um tem o direito de escolher o candidato que entender melhor. Para você não é o melhor, mas para ele é. Vamos respeitar a liberdade dele e orar por ele. Se a escolha for a dele, a da maioria,
será o governo. E vamos tratar de orar pelo governo. Não é assim? Quem escolheu o imperador Nero? Ninguém, nenhum dos seus súditos. Mas Paulo manda os romanos orarem por Nero. E Paulo, escrevendo a Timóteo, manda orar por todas as autoridades. Meus irmãos, nós precisamos de conviver com a contrariedade. Conviver com o pensamento contrário. Sobre questões adiaforísticas, indiferentes. As questões sobre que a Bíblia é clara, a gente vai dizer, olha, você pode pensar assim, mas não é o que a Bíblia diz. Você vai desculpar, eu não aceito o que você está dizendo. A Bíblia diz o contrário. Então, nós temos um compromisso com a palavra, mas temos compromisso com o irmão. Você não concorda com ele, mas deve suportá-lo. Pastor, há irmãos na igreja difíceis de a gente suportar, não é? Mas a Bíblia não diz que não devemos suportar. Devemos suportar em amor. Paulo nos convoca a andarmos juntos. A vida cristã, portanto, tem que ser compartilhada. Paulo nos convoca à vivência da unidade, o que requer simpatia, empatia, mansidão e longanimidade. Tudo isso que a gente aprende convivendo. A gente aprende a conviver convivendo. Vocês já viram como os irmãos brigam? Quem tem filhos sabe disso. Pois os filhos que mais brigam são os mais unidos quando são adultos. Agora, criança que não tem reação nenhuma, pode ser um perigo até. Deve ter alguma deficiência. Então, nós precisamos de entender que a contrariedade não deve impedir a nossa convivência. Paulo nos convoca, portanto, à prática da unidade. Paulo nos aponta a base para a unidade. Nós formamos um só corpo e o pé não briga com a mão. O coração não briga com o corpo todo, porque se ele brigar, é uma covardia, ele vai vencer. Você não quer me obedecer, eu vou parar. Pronto. Eu sou autônomo. Quem é que manda no coração? Nós todos nos pertencemos. Por exemplo, nós vamos ter no Dia das Mães algo diferente, eu espero que tenhamos. Nós vamos ter uma entrevista com Maria. Eu vou imaginar uma visita de um jornalista do século XXI, entrando no túnel do tempo, indo ao ano 55 da nossa era, a Éfeso, na casa de João, pedindo permissão para uma entrevista com Maria, que vivia com ele. Maria virá, provavelmente daquela porta, ou daquela, e ela será entrevistada. Vai ser muito interessante. Podem se preparar. Uma pena que o maestro não esteja aqui. Ele gostaria de estar. Vai ser muito bonito. Já escolhemos a pessoa que será Maria. Não vou dizer o nome. Mas vejam só, a igreja é isso. Nós vamos partilhar. Essa moça vai ser um instrumento de Deus para dar as respostas de Maria e as respostas a perguntas que não lhe fizeram realmente no Novo Testamento, mas que eu vou fazer como jornalista. O jornalista faz perguntas esquisitas. E eu vou fazer. Eu serei o jornalista. E terei aquela impertinência do jornalista. Veja só, nós precisamos de compreender uns aos outros. Nós formamos um só corpo, um só espírito habita em nós e faz-nos ter consciência de pertencermos uns aos outros. Nós vivemos em comunhão, em harmonia, e não há imagem mais completa de unidade do que o corpo. Vocês já pensaram
Se a minha cabeça mandasse a perna mover-se e ela não saísse do lugar, ficaria sentado ali. Eu teria de pedir, o microfone já tenho, não é? Ainda bem. Eu ficaria sentado falando daqui. Mas se a boca resolvesse fazer greve, não vai falar. Aí não haveria comunicação. O corpo tem de trabalhar harmonicamente. Para eu dar um passo, ou 2 passos, ou 3 passos, para descer até a plataforma inferior, meu corpo todo tem de mover-se. Assim a igreja tem de mover-se para objetivos comuns. 8, 9, 10 e 11, conferência de evangelização, todos trabalhar para que pecadores ouçam a palavra de Deus. Então, temos que trabalhar como um corpo. Ora, nós temos uma mesma esperança. Nós caminhamos juntos para a glória de Cristo em sua vinda e em seu reino. Temos um só Senhor. Temos uma só fé. Fé no sentido de conteúdo de nossa fé, de doutrina. É o que Judas diz na sua carta. E devemos pelejar pela fé, uma vez por todas, dada aos santos. Nós temos uma só fé, temos um só batismo, no Espírito. Fomos batizados pelo Espírito para fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Temos um só Deus e Pai. Deus quer que nós nos cuidemos, que nós nos amemos. Guthrie, um comentarista do Novo Testamento, resume esses ensinos assim: quais as razões para nos mantermos unidos? Todos pertencemos a um só organismo, a um só corpo, pois a igreja é um organismo vivo. Todos fomos selados, recebemos o penhor de um só Espírito, por ele somos habitados. Todos participamos de uma só herança espiritual. Todos servimos a um só Senhor. Todos temos uma só fé. Todos recebemos um só batismo. Todos adoramos um só Deus. Paulo está, então, nesta carta, a convocar-nos a viver em humildade e mansidão, de modo a mantermos a unidade e a comunhão uns com os outros. Paulo nos convoca a andarmos em longanimidade, isto é, a permanecermos firmes no amor e na esperança, mesmo diante de pessoas adversas, de irmãos que eventualmente venham ofender-nos e provocar. O crente leva desaforo para casa. Não é como aquele suposto crente, ou crente maturo, que eu já disse a vocês, que disse a um pastor: pastor, eu sou um bom crente. Quando o crente diz que é bom crente, eu me reservo o direito de perguntar à sogra dele, ou à mãe dele. Não, mãe não. Ao pai. Mãe sempre passa a mão na cabeça do filho. Ah, meu filho é tão bonzinho. Como aquela mãe do bandido, que havia cometido muitos crimes, roubado tudo que a mãe tinha, para comprar drogas. Esse moço foi morto pela polícia. Ela foi informada, o corpo estava lá no cemitério, na capela do cemitério. E ela foi ao funeral. E os coveiros levavam o caixão para a cova. E ela, somente acompanhando, ela disse o seguinte: como ele assobiava bem. A única coisa boa que ela lembrava desse filho era o assobio. Mãe sempre acha uma virtude. Era muito bom, meu filho, assobiava bem. Ah, meus irmãos, nós somos família. Eu andei muito lá no Parque de Água Branca. Andei
Andava 3 quilômetros lá dentro. E uma vez eu vi que havia ovelhas num daqueles currais. E as ovelhas começaram a reclamar, a fazer barulho. Então eu perguntei ao dono das ovelhas por que estava havendo aquela reclamação das ovelhas. É que uma delas tinha sido tirada para tomar banho. E as que estavam no curral sentiram falta dela. Então eu digo a vocês, nós temos que ter esse mesmo sentimento, de sentir falta dos irmãos que sentavam ali, ou sentavam ali, ou sentavam aqui à minha direita, e não estão mais. Você não chora, você não reclama porque está ausente. Temos que buscar aqueles que pertencem à igreja do Senhor. E você que está ausente, você que me está ouvindo, se você é membro desta igreja, volte. Se é membro de outra igreja, está afastado ou desigrejado, volte para a sua igreja. Não queremos chamar membro de nenhuma igreja. Queremos chamar pecadores arrependidos que venham a somar com o rebanho do Senhor aqui. Mas os membros desta igreja voltem. Nós sentimos muito a sua falta. Nós estamos balindo como aquelas ovelhas, sentindo a sua falta. Talvez você não sinta a nossa, mas nós sentimos a sua. Voltem. Meus irmãos, certamente Jesus levou desaforo para o céu. Ele não só levou o desaforo para o céu, mas orou pelos desaforados. Já disse isso várias vezes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Portanto, devemos amar os irmãos. Havemos de suportar uns aos outros. E a paz há de ser o vínculo que nos une. E a certeza da paternidade de Deus. Portanto, de nossa condição de irmãos, estimulando-nos a busca incessante da unidade do corpo de Cristo. Façamos isso, para a glória de Deus, e para que a igreja impacte o mundo. A igreja só causará impacto se viver assim, como a palavra de Deus ensina. Nos primeiros 500 anos da igreja cristã, os não crentes, vendo a unidade dos crentes, diziam: vede como eles se amam. O amor entre os irmãos foi impactante, levando muitos à fé. Oh, que nossa unidade em Cristo seja tão exuberante, tão marcante, tão significativa, que esta igreja constitua um sinal do reino, do corpo de Cristo, nesta cidade, neste bairro, e nesta rua Major Otaviano. Deus os abençoe.